Olá, meu nome é Charbel. Eu vou apresentar os resultados do projeto. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, o projeto que eu tive apoio da FAPESC foi investigação de alterações citogenéticas e moleculares em pacientes com suspeita de doenças genéticas ou neoplasias hematológicas no Hospital Universitário da UFSC. Eu tive a colaboração da professora Maria Cláudia e da doutora Camila Macciolo, doutora Ludmila Abreu, e dos alunos Bruna Barni, Amanda Figueiredo e Maria Luísa Rosa. Bom, as doenças genéticas, elas são doenças raras, mas no contexto geral, se a gente considerar todas juntas, elas têm a prevalência de 5% na população. Outro lado importante do projeto são as leucemias e linfomas, que tem, a partir de 2008, ficou estabelecido que várias leucemias e linfomas têm a importância do diagnóstico citogenético foi reconhecido, quer dizer, dependendo se o resultado dá uma translocação específica, o tratamento fica definido pela citogenética. Antes do projeto, o que se tinha no HU da UFSC era um laboratório mal equipado e que fazia só cariótipo de sangue. Então, toda vez que precisava fazer um exame de diagnóstico genético, além do cariótipo, ou o cariótipo em outros tecidos, esse material ia para um laboratório particular. Então, o HU gastava por ano, nos contratos com esse laboratório, R$100 mil. Além disso, os resultados demoravam em torno de 45 dias. Então, no caso das leucemias e dos linfomas, às vezes não tinha mais, já tinha sido definido sem o diagnóstico o tratamento, né? Porque não dá para esperar 45 dias para começar a tratar. Além disso, não se nem terceirizava as avaliações pré-natais com líquido amniótico. Não tinha essa possibilidade para os pacientes. Bom, o projeto ele teve Peraí, só. Vamos de novo lá que eu perdi aqui a imagem. Falar dos objetivos do projeto. Aqui. Tá. Então, o projeto teve como objetivo geral investigar os tipos e as frequências das alterações genéticas encontradas em pacientes atendidos no HU e no HU da UFSC. Tá? E depois, os objetivos específicos foram de implantar a técnica de cariótipo pré-natal, no líquido amniótico, e pós-natal em sangue, que já era feito, e em medula óssea, que ainda não tinha esse tipo de diagnóstico. Esse objetivo foi integralmente realizado. Dentro dos objetivos previstos, tinha implantar a técnica de FISH para a detecção de rearranjos cromossômicos para LMA, mieloide aguda, que são a promielocítica, né, que é a translocação 1517, a 821, a inversão do 16, a 911, a 69, a inversão do 3. É muito importante definir a translocação para começar o tratamento. O que aconteceu foi que se optou, durante o projeto, em vez de fazer esse diagnóstico por FISH, usar o RT-PCR. Né? Então, já foi implantado a técnica de RT-PCR. Para essas translocações não foi utilizada a verba desse projeto,
Foi um projeto da professora Maria Cláudia Santos Silva. O FISH, ele foi implantado com verba desse projeto para linfoma de Burkitt, linfoma folicular e linfoma de células do manto. Outro objetivo específico era investigar as mutações FLT3, DIT, FLT3D835 e NPM1. Essas técnicas já foram também implantadas com verba que não é desse projeto, com a verba do projeto da professora Maria Cláudia. NPM1 não foi possível utilizar o sequenciador do CCB, precisa um sequenciador, o HU não tem um sequenciador, deveria ter, mas não tem. Então, não foi possível implantar essa mutação. São mutações importantes para o diagnóstico e prognóstico das leucemias. O que foi adquirido com o projeto, esse projeto que estou conversando com vocês, foi a detecção da doença residual mínima. Quer dizer, depois que os pacientes já estão sendo tratados, para saber se o tratamento deve continuar ou parar, né? Então, não adianta fazer nem cariótipo nem FISH. Precisa detectar o mínimo de células presentes que tenham a translocação 922, no caso da LMC, e a translocação 1517, são as mais frequentes, que é a 1517 e a promielocítica. Os kits foram adquiridos e já estão sendo utilizados. Outro objetivo específico foi desenvolver programas de ensino e projetos de pesquisa com a participação de alunos de todos os níveis de conhecimento, visando a formação de recursos humanos nessas tecnologias de alta complexidade. Hoje, eu tenho 2 alunos de doutorado, 2 alunos de mestrado e 5 alunos de graduação no laboratório. Então, esse objetivo também foi realizado. Então, o laboratório ele recebe muitas análises, muitas amostras de sangue, medula e líquido amniótico. Tá? Às vezes recebe pele, principalmente quando tem doenças genéticas que tem manchas na pele, então a gente recebe um fragmento de pele da mancha e fora da mancha para ver se tem diferença. E, bom, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSC. O cariótipo, ele é basicamente pós-cultura de células, a gente consegue visualizar os cromossomos e ver se tem alguma alteração. O FISH, a gente usa as mesmas lâminas do cariótipo com bandas, só que sem coloração. Então, a gente coloca as lâminas esse hibridizador aqui e coloca sondas marcadas com fluorocromos em cima. Essas lâminas elas são aquecidas e depois a temperatura baixa, e nesse minuto que elas são aquecidas, as sondas hibridizam com os cromossomos. E aí a gente consegue visualizar a marcação ou não. Se tiver deletado, a gente não vê. Então, como eu já tinha dito, os linfoma de Burkitt, linfoma folicular e linfoma de células do manto já estão sendo feitos. Tá? Então, aqui é o esquema do anelamento. Então, tem um anelamento no cromossomo 8, outro no cromossomo 14. E aí, aqui a gente tem um teste negativo, em que eles estão separados, as marcações. E aqui, num dos cromossomos, um cromossomo normal, e aqui a junção de um 8 com 14, que é um resultado positivo, ele tem a translocação. Quanto às etapas planejadas e realizadas, a gente previu etapas bem generalistas, né? Então, a aprovação do Comitê de Ética ocorreu, estabelecimento dos POPs para cada técnica foi feito, coletas de amostras, né? A gente tem aí mais de 400 amostras de sangue para o diagnóstico, mais de 100 amostras de líquido amniótico, mais de 100 amostras de leucemia e linfoma também processadas. As análises foram feitas, tabulação dos resultados e finalização do projeto. Todas as etapas foram cumpridas.
houve alterações de estratégias em função da melhor opção da técnica diagnóstica. Então, eu fiz uma solicitação na plataforma da FAPESC para juntar todos os itens do orçamento que previam compras para biologia molecular. Então, se juntou o FISH e a análise das mutações, e para que esse montante fosse decidido o que ia se comprar em biologia molecular. Então, a gente conseguiu fazer essa troca. Então, no caso do FISH, hibridização in situ, além dos 3 linfomas, no final do projeto foram adquiridas sondas para doenças genéticas, que são testadas em recém-nascidos, então, e que não dá para ver no cariótipo, que é a Prader-Willi-Angelman, a síndrome de Williams, a sonda de SRY, que pega todas as alterações nos cromossomos sexuais para saber se tem presença do cromossomo Y, Cri-du-Chat e Sotos, né, no cromossomo 5, e a monossomia 1p36, que tem uma frequência relativamente alta em pacientes com problema neurológico. Então, essas outras alterações, estratégias em função da melhor opção técnica diagnóstica, foi a quantificação para doença residual mínima. Durante o projeto, houve essa necessidade, né? O pessoal da Hemato Clínica nos relatou que precisava ter avaliação de doença residual mínima para 9,22 e 15,17, né? A mieloide crônica e a promielocítica. Então, foram adquiridos kits que também já estão sendo utilizados. Bom, quanto aos recursos, dos 37.650 aprovados para equipamento, foram gastos 35.069. Dos 64.220 aprovados para material de consumo, foram gastos R$62.003. Então, teve um depósito final para a FAPESC da verba que não foi gasta. Então, foram estabelecidas as técnicas de cultura, que não haviam, que é da medula óssea, do líquido amniótico, de tecidos sólidos, como a pele. Como eu já tinha falado, a quantidade, né, foram 468 avaliações em sangue, 112 avaliações em líquido amniótico e 185 avaliações em medula óssea. Então, aqui estão os resultados que a gente obteve. Nesse caso, sangue para doença genética. Então, a gente teve, realmente, a nossa estatística, ela tem as alterações, todas as trissomias que são mais frequentes e mais as alterações estruturais. Teve 29 casos com alterações estruturais. No caso do diagnóstico pré-natal, a gente tem uma triagem bem restrita dentro do HU, porque o pessoal da gineco, eles recebem o paciente quando tem suspeita de malformação na ecografia. Então, como o que tria os pacientes são as malformações, a quantidade de cariótipos alterados é bem grande. Isso, se a gente comparar com qualquer outro laboratório no Brasil, a gente vai ter frequências menos elevadas de alterações. No caso, aqui a gente teve muitos casos com alterações citogenéticas medidas no líquido amniótico. No caso das leucemias e linfomas, teve as alterações mais comuns, que é a 1517 e a 922, são as mais comuns. E depois teve outras alterações, principalmente relacionadas com LMA, que a citogenética tem uma importância realmente definitiva. Bom, no caso do FISH para os linfomas, que foi o que já foi realizado, teve 2 resultados positivos para linfoma de Burkitt, 1 negativo e 2 positivos para linfoma folicular e 1 negativo para a célula do manto. E essas mutações já estão sendo feitas, né? Não foram, no final, não foi gasto a verba da FAPESC com essas mutações,
mas elas são feitas de rotina com verba de outro projeto. Esse projeto ele não é um projeto que teve como um objetivo um objetivo final importante a produção de artigos científicos, porque ele é muito assistencial, ele colocou em rotina técnicas de diagnóstico que são complexas, né? Que não tinham no HU. Então, a gente participou de 2 congressos, mas ainda vai participar de outros com os resultados, né? A partir daqui. E ainda não foi redigido nenhum dos artigos que são com os resultados dessa pesquisa, mas eles estão sendo redigidos, né? Ainda não foram submetidos. E aqui tem um resultado de um mestrado que uma aluna do laboratório já publicou em uma revista A2 do Qualis. Então, os resultados incorporados pelo SUS. Na verdade, todos os resultados foram incorporados pelo SUS do projeto, né? As técnicas de FISH, biologia molecular, aqui ainda já foram incorporadas, mas das 8 sondas de FISH foram utilizadas 3, né? E as outras 5 recém chegaram no laboratório e vão começar a ser utilizadas. A partir dos dados obtidos, os laboratórios de genética e oncohematologia abriram projetos de pesquisas ligados à pós-graduação. Então, tem vários alunos sendo orientados com esse equipamento e esse recurso e esses diagnósticos. Aqui, esse microscópio foi o equipamento mais caro que foi adquirido, é um microscópio ZEISS de alta qualidade, tá? Ele está funcionando, que tem uma aluna analisando nele. Então, aqui está o microscópio. A sala de cultura pode ser montada, essa geladeira foi adquirida com verba da FAPESC e está sendo utilizada. O freezer da geladeira já começa a ficar pequeno, então várias amostras. Então o projeto isso é uma salinha de cultura que foi montada, né, para evitar a contaminação. E era isso que eu tinha para conversar. Obrigado.